Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus, amém. Boa tarde, irmãos, irmãs, amigos, amigas, em nome de Jesus. Deus abençoe, em nome de Jesus. A paz do Senhor, shalom de Deus para você, para a sua casa, para a sua família. Deus abençoe. Boa tarde, mais uma vez, iniciando a semana, compartilhando a palavra de Deus. Quem fala para vocês hoje é o missionário, profeta César Augusto Machado, desde aqui, da minha casa, para a glória de Deus, compartilhando a palavra de Deus. E hoje eu quero conversar, eu quero ministrar em nome de Jesus, e eu oro para que o Espírito Santo, ele seja o meu mentor, venha ser o meu guia, o meu instrutor, o meu mestre, Reconheço que eu não sei nada mais que o Espírito Santo é o Deus Todo-Poderoso que habita dentro de mim. Então que seja Ele falando, que seja Ele ministrando para você, que seja Ele ministrando para o seu coração e para o meu coração. Amém? Em nome de Jesus. Hoje o tema, o título que eu quero compartilhar com vocês, eu coloquei o Evangelho do Reino de Deus. O Evangelho do Reino de Deus. Nós entendemos que para falar do Evangelho do Reino, nós devemos entender e saber, primeiramente, o que significa, o que é reino, o que é um reino. Nós entendemos já, de fato, que quando a gente fala de reino, se entende que estamos falando de um governo, de uma nação, de um governo, reino. É uma nação que é presidida por um rei, por um monarca. Amém? Tá certo por aí? Um reino é uma nação presidida ou governada por um monarca. Neste caso, um rei. Amém? Então, vamos falar sobre o governo de Deus, o reino de Deus, o Evangelho de Deus, do reino de Deus. Amém? Então eu quero ler hoje, de início aqui, em nome de Jesus, Mateus capítulo 4, versículo 17. Mateus 4, 17. Diz assim a palavra de Deus. A partir desse tempo, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, pois é chegado o reino do céu. Arrependei-vos, pois é chegado o reino do céu, ou o reino de Deus em outras traduções. E Jesus, caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, que lançavam uma rede ao mar, pois eles eram pescadores. E disse-lhes: Segui-me, e eu vos farei pescadores de homens. E eles imediatamente deixaram as suas redes e o seguiram. E indo dali, ele viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, no barco com seu pai Zebedeu, consertando as suas redes, e ele os chamou. E eles imediatamente deixaram o barco e seu pai e o seguiram. Seguiram a Jesus. E Jesus foi por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino. E quando todas as espécies de enfermidades, e curando todas as espécies de enfermidades e todas as espécies de doenças entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e trazia-lhes todas as pessoas enfermas, acometidas de várias doenças e tormentos. E os que estavam possuídos por demônios, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguiam grandes multidões de pessoas da Galileia, e de Decápolis, e de Jerusalém, e da Judeia, e de além do Jordão. Amém? Glória a Deus. Estamos falando de Jesus. Jesus, ele iniciou o seu ministério
o seu ministério anunciando o Evangelho do Reino. Mas se você prestar atenção, você vai se lembrar que também João Batista, como profeta, ele também anunciou o reino de Deus. E foi essa a mensagem que Jesus pegou e pelo Espírito Santo ele veio para trazer a nós o reino de Deus. Essa mensagem que nós, como igreja, devemos e temos que estar ensinando, pregando, com revelação do Espírito Santo, entendendo que o reino de Deus é o governo de Deus, é o poder de Deus se estabelecendo na igreja, é o Espírito Santo trazendo esse entendimento, essa revelação, como diz aqui. E Jesus foi por toda a Galileia ensinando em sua sinagoga, se pregando o Evangelho do reino. Jesus pregou sempre o Evangelho do reino. O Evangelho do reino de Deus. E esse Evangelho começa com arrependimento. O Evangelho do reino de Deus traz essa bandeira de arrependimento. Arrependimento para quem? Para você, para mim, para a igreja, para a sua nação santa, para seus filhos, para aqueles que invocam o nome de Jesus, para aqueles que se chamam pelo nome de Jesus, para aqueles que invocam a Deus. O Evangelho do reino é para você. O Evangelho de arrependimento. Se você prestar atenção na mensagem, Jesus ele veio do Pai, Jesus veio do céu, ele veio em forma de homem. E quando ele começou o seu ministério, depois que ele saiu do deserto, depois que ele passou pelos 40 dias no deserto, 40 noites, sendo tentado pelo diabo, ele começou o seu ministério por Decápolis, por Galileia dos gentios. E ele começou anunciando o Evangelho do reino através dessas palavras: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino do céu, o reino de Deus. Amém? O reino de Deus é chegado. O reino de Deus chega à sua vida. O reino de Deus se manifesta na tua igreja, na tua família, é somente através de Jesus. Se Jesus não está na tua vida governando, se Jesus não está na tua vida liderando, se Jesus não está na tua igreja pastoreando, irmão, irmã, colega, missionário, pastor, em nome de Jesus, quer dizer simplesmente que o reino de Deus não está na tua igreja. O reino de Deus vem com a mensagem de arrependimento. E para aqueles que não sabem, arrependimento não é simplesmente dar uma volta de 160 graus e continuar em sentido oposto. Também é caminhar em sentido oposto do mundo, sentido oposto da religião, da religiosidade, sentido oposto do pecado, sentido oposto da iniquidade, do pecado consciente. Isso também é o reino de Deus. Mas o reino de Deus é o governo de Deus, é o poder de Deus, é a autoridade de Deus em nós como igreja, como filhos. Lembre que Jesus falou que eu vim resgatar aquilo que se havia perdido. Muita gente, muitas vezes nós pensamos na pessoa que está desviada, que está afastada da igreja, ou afastada de Deus. Pensamos nas pessoas que estão afastadas de Deus. Mas Deus te manda e me manda, e manda a igreja: arrependei-vos. É um tempo de se arrepender e de se converter de verdade. O fato de você estar indo para a igreja, o fato de você estar se congregando, o fato de você estar cantando, louvando, glória a Deus, isso é muito bom. Mas eu vou te dizer uma notícia. O fato de você estar cumprindo com os atos litúrgicos de uma igreja, de uma denominação, de uma congregação local, não quer dizer que o reino de Deus está em você. O reino de Deus, de fato, vem com Jesus.
né? Para que o reino de Deus se manifeste na tua vida, primeiramente Jesus tem que estar governando na tua vida. Para que o reino de Deus de fato se manifeste através de você e se estabeleça em você, se estabeleça na tua igreja, na tua congregação, na tua família, na tua nação. Primeiramente, Jesus tem que estar no coração da pessoa, tem que estar o Espírito Santo governando a igreja, porque é Ele, o Espírito Santo, quem traz o entendimento e a revelação do que é o Evangelho do Reino, do que é o Reino de Deus, do que é realmente arrependimento. Arrependimento é mudar. Eu gosto de usar uma palavra que Deus ministrou para mim no início deste ano. Arrependimento é mais do que uma metanoia. É mudança dos teus pensamentos. É mudar aquilo que não serve. Para Deus não serve. Quizás para você serve. No teu achismo, quizás dá certo. Quizás funciona no teu achismo, no teu evangelho. Mas para Deus, Deus te diz: te arrepende e te converte em nome de Jesus. Porque o teu evangelho quizás não está sendo de agrado de Deus. Quizás o teu evangelho não está sendo do agrado do Pai. Quizás o teu evangelho não está sendo de agrado ao Espírito Santo. Quizás o teu coração é quem está te enganando. Porque Jeremias fala do nosso coração, que o nosso coração é terrivelmente corrupto. O nosso coração é enganoso. E quem é capaz de compreendê-lo? Eu não, você não, é o Espírito Santo, é Deus. Então o nosso coração nos engana e nos faz pensar coisas como que fossem de Deus. O nosso coração nos engana e nos faz pensar que estamos vivendo o reino e não estamos vivendo o reino de Deus. Então Jesus fala assim, ele começou o seu ministério com essa palavra: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Vamos nos arrepender. Vamos mudar. Vamos mudar o nosso evangelho e viver o evangelho do reino de Deus. Vamos ensinar o evangelho que Jesus ensinou. Não existe isso de o evangelho do amor, o evangelho de libertação. Existe só um evangelho, o evangelho do reino de Deus, o evangelho eterno. E dentro desse evangelho que anuncia o reino e o governo de Deus em nós, através de nós, pelo Espírito Santo de Deus, nós entendemos que nesse evangelho, nesse entendimento que o Espírito Santo nos dá aqui na palavra de Deus, através de Jesus, entendemos que quando chega o evangelho, quando chega o reino de Deus, a tua vida, a tua igreja, quando se manifesta, quando é estabelecido o reino de Deus na tua igreja, ou na tua casa, no teu ministério, irmão, você vai entender muito claro. O evangelho, quando chega, se manifesta, quando chega o evangelho do reino de Deus, quando se manifesta esse governo, a autoridade de reino, essa unção do governo de Deus na tua vida, na tua igreja, irmão, tudo isso vai acontecer. Você vai ir por todo canto ensinando nessa igreja, né, pregando o evangelho do reino. Você vai ter autoridade, porque no evangelho do reino de Deus não é um evangelho mediocre. O reino de Deus é um reino de poder, é um reino de autoridade. É um reino, aleluia, que Deus nos dá autoridade pela palavra e pelo Espírito Santo. No evangelho do reino de Deus, Deus restaura a nossa identidade, Deus restaura a tua identidade. No evangelho do reino de Deus, Deus restaura a nossa essência, Deus restaura a tua essência como filho ou como filha de Deus. Deus restaura a nossa identidade eterna. Lembrem de Gênesis capítulo 1, quando nós fomos criados, quando Deus criou o homem, a palavra diz que estávamos três. Diz, e façamos ao homem a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Façamos ao homem segundo a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Então nós, no princípio, éramos semelhantes a Deus. Porque foi a vontade de Deus desde o princípio. Foi a vontade da Trindade desde o princípio. Em Deus querer nos criar conforme a sua imagem e semelhança. Não é simplesmente uma imagem física. Não é simplesmente uma imagem que nós temos uma alma, um corpo e um espírito, um ser tricotômico. Não. Simplesmente também somos semelhantes a Deus em poder e autoridade. Porque Deus nos entregou a terra para nos governar, para nos dominar.
Deus nos deu um poder que se chama domínio, através do Espírito Santo. Deus nos deu domínio. Deus nos deu poder, autoridade, governo. Você entende isso? Deus te deu domínio. E pelo Espírito Santo você pode dominar sobre as enfermidades, sobre a morte, sobre as doenças, sobre a tua natureza pela fé. Porque temos o próprio Deus dentro de nós agora. Por isso que Jesus disse, eu vim resgatar aquilo que se havia perdido. Nós havíamos perdido para o inimigo, a nossa autoridade, a nossa essência, a nossa primogenitura como filhos de Deus. E quem é primogênito de Deus, através de Cristo Jesus e pelo sangue do Cordeiro, nós somos herdeiros de um trono, de um governo, de autoridade. Não é qualquer autoridade. Não é simplesmente o fato de eu ser um evangélico e me congregar numa congregação. Quando você entende que você é mais do que um evangélico, que você é mais do que um crente, que vai para uma igreja local, irmão, você vai entender, aleluia, que você vai entender que vai precisar se arrepender e se converter de muitas coisas, de muitas macelas religiosas, litúrgicas da tua vida que tem ensinado através dos tempos. E você acha que é normal. E o evangelho do reino de Deus é um evangelho de poder. É boas novas de poder, boas novas de autoridade, boas novas de unção do reino de Deus. Por isso que fala do reino, do reino. Quando você fala de um reino, irmão, é um reino, não existe pobreza. É um reino de Deus, não existe doença, não existe ruína, não existe escassez. No reino de Deus não existe nada disso. No reino de Deus não existe, não há lugar para um crente mediocre. Para um crente medíocre. Não existe, não há lugar para um crente que não tenha autoridade contra os espíritos imundos, contra os demônios. Não existe isso. Não que eu tenha uma visão de reino, mas tu não tem. Irmão, a visão de reino é para a igreja, não é para mim. A visão de reino de Deus é para a igreja. A mentalidade de reino é de Jesus para a igreja. É Jesus que restaura, é o Espírito Santo que traz de volta a nossa mentalidade de reino, é o Espírito Santo que traz de volta a nossa cultura de reino, é o Espírito Santo que traz a revelação do que é o Evangelho do Reino de Deus. Lembre que Jesus foi criticado quando ele expulsou um demônio um dia sábado, e os religiosos falavam para Jesus que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. E Jesus falou, respondendo outras coisas, ele respondeu, se de fato eu expulso um demônio pelo dedo de Deus, quer dizer que é chegado a vós o reino de Deus. Então o reino de Deus vem com poder, irmão. O reino de Deus vem com poder. Então esse evangelho do reino vem com poder, vem com autoridade sobre a minha vida, sobre você. Se você crê e toma posse dessa autoridade que é sua desde o princípio. Falar do reino de Deus, irmão, não é moda, não é modismo, não é uma onda, não. Falar do reino de Deus é algo que sempre existiu, que sempre houve, que nos foi dado, foi entregue no Gênesis. Eu vou ler para nós, em Gênesis capítulo 1, para confirmar essa palavra. Gênesis capítulo 1. Eu vou ler aqui, em nome de Jesus. Aleluia. O reino de Deus, irmão, não é simplesmente ser evangélico. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aqui está a palavra de Deus. Aqui. Gênesis capítulo 1, versículo 26. E disse Deus, não sou eu, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre toda a coisa rastejante que rasteja sobre a terra. Assim Deus criou o homem em sua própria imagem, a sua própria imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea, ele os criou. E Deus abençoou e Deus lhes disse, sede
frutífero e multiplicai-vos e enchei a terra, subjugá-la. São palavras de autoridade, subjugá-la. E tende domínio, novamente, domínio, autoridade, sobre os peixes do mar e sobre aquele. O que Deus nos deu desde o princípio? Deus me deu a mim, pela sua palavra, pela sua própria boca. No princípio, Ele nos deu e me deu domínio. Ele me deu autoridade, Ele me deu poder para subjugar, para dominar a terra. É aqui. É por isso que Jesus, ele, no Pai Nosso, ele falando, Pai Nosso que está no céu, venha a nós o teu reino, venha a nós o teu reino. Porque sempre foi a vontade de Deus estabelecer o seu domínio, o seu reino aqui na terra. Porque a terra Ele deu para quem? Para nós, para os filhos. Só que a igreja, só que o inimigo, infelizmente Satanás tem entenebrecido, tem cegado nossos olhos do entendimento, tem cegado o nosso discernimento, tem pela religião, pela religiosidade, tem tampado nossos olhos espirituais pela religiosidade, tem tampado o nosso entendimento. E desde o princípio, Deus nos deu aqui em Gênesis, nos deu domínio, porque somos imagem de Deus, somos semelhança de Deus, nos parecemos em Deus, nos parecemos com papai em autoridade, nos parecemos com papai em poder, nos parecemos em Deus e com Deus, em domínio. Nós temos domínio pela palavra de Deus, temos domínio para governar, para dominar sobre tudo aquilo que está aqui na terra. As únicas coisas que Deus nos deu domínio para nós é sobre o homem. Nós, o homem, podemos dominar sobre tudo. Deus me deu a mim e a você domínio, poder, para subjugar essa terra completamente, tudo o que há nela, menos o ser humano, menos o homem. Mas infelizmente o homem tem trocado os princípios, tem trocado os valores e está fazendo aquilo que Deus não mandou fazer. O homem quer governar o homem quer governar. Por isso que vemos na igreja homens, mulheres querendo dominar homens, querendo governar, querendo controlar a igreja de Jesus, querendo controlar a aleluia, querendo controlar a igreja de Cristo, querendo ter o domínio, querendo ter o controle sobre o homem. Deus te mandou dominar sobre demônios, sobre principados, sobre potestades, sobre todo, aleluia, sobre toda maldade. Mas não sobre o homem. Sobre nós, sobre o homem, quem domina é Deus, é o Espírito Santo, é Jesus quem governa, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Rei soberano, Ele governa sobre nós, sobre mim e sobre a tua vida. Você que cuida de pessoas, que lidera homens, é para você cuidar, é para você administrar aquilo que não é teu, para você cuidar com zelo, com amor, com cuidado, aquilo que Deus te colocou na mão, as pessoas que Deus colocou na tua mão, é para você cuidar, não é para você governar, não é para você dominar nem controlar. Quem deve controlar e dominar a igreja é o Espírito Santo de Deus, e você tem que deixar fluir Ele, para que Ele te revele e te ensine o que é o Evangelho do Reino de Deus, para que Ele te revele e te ensine o que é realmente o poder de Deus, para que através de você Deus manifeste, aleluia, domínio. E é por isso que Jesus, Ele de início, Ele fala, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. É por isso que João, aleluia, aqui no capítulo 3 de Mateus, João fala assim, naquele dia veio João Batista, pregando no deserto da Judeia, e dizendo, arrependei-vos e convertei-vos, porque o reino do céu se aproximando. Está próximo. Então Deus nos manda, através da mensagem profética, através da mensagem messiânica de Jesus, a nos arrepender. Quizás você dirá e se responderá para mim, mas eu não estou em pecado, eu não roubo, eu não mato. Glória a Deus por isso. Não faça isso. Mas muitas vezes, você tem uma tremenda religiosidade, um orgulho religioso, um orgulho cego pela sua religião, pela sua doutrina, pensando que é isso que está certo, pensando que você está certo. E não é isso, meu irmão. Jesus, quando falou arrependei-vos, Ele falou para a igreja. Ele não falou para o mundano, Ele falou para a igreja, para aqueles que seguiam Ele. Amém? Mas olha o que acontece quando o reino de Deus se manifesta, quando o governo de Deus se manifesta, quando a cultura de Deus se manifesta. Irmão, o evangelho do reino, ele manifesta a cultura
do céu, a cultura de Deus. O reino de Deus se estabelece, aleluia, a identidade de reino, a mentalidade de Deus, a mentalidade do reino de Deus é restaurada, é restituída, é renovada, é trazida de volta a nós, pelo Espírito Santo de Deus. E é por isso que os religiosos, que os fariseus se ofendiam com Jesus, por isso que eles rangiam os dentes, porque eles não suportavam a palavra de Jesus, eles não suportavam o evangelho do reino. É por isso que muitos também não suportavam o evangelho que, aleluia, que João Batista pregou, porque é o mesmo evangelho, é a mesma palavra que Jesus, aleluia, tomou de João Batista. Porque é a mensagem. Preste muita atenção. Jesus, quando ele veio, ele se manifestou, ele foi batizado por João, e João pensava que ele tinha que ser batizado por Jesus, mas não era justo que Jesus tinha que ser batizado. Nos tempos antigos, quando uma pessoa batizava alguém, aquela pessoa que era batizada representava que se eu me batizei por João Batista, se eu me deixei batizar por João Batista, agora eu me torno um discípulo de João Batista. Então Jesus se tornou como a espécie de um discípulo de João Batista, porque ele se deixou batizar. E para Jesus era justo, porque ele entendeu, aleluia, que João Batista tinha de Deus a mensagem correta. Jesus não se deixou batizar pelos fariseus, porque os fariseus também batizavam. Jesus não se deixou batizar por nenhuma seita, nem sequer por aqueles que guardavam a lei, que eram os fariseus, que eram zelosos. Jesus não se deixou batizar por eles. Ele se deixou batizar por aquele que apareceu como um louco do deserto, João Batista, um homem de Deus. E Jesus, depois que ele passou os 40 dias do deserto, ele começou o seu ministério pelos piores lugares. Como disse aqui. Então, meus irmãos, o reino de Deus, outra coisa, você que é religioso, você que tem uma sua igreja, eu vou te dizer, irmão, o evangelho do reino tem que ser trazido de volta à tua igreja. O evangelho do reino não é uma mensagem de moda desta era, não. É uma mensagem que se havia perdido, que Jesus começou ensinando, os apóstolos continuaram ensinando e você não deu ouvido. Porque você quer pregar um evangelho de prosperidade, você quer pregar um evangelho sabor de mel, você quer pregar só um evangelho de graça e de amor, irmão. O evangelho do reino é o evangelho que Jesus ensinou e pregou. Só que esse evangelho do reino te leva ao arrependimento, te leva à conversão de verdade. Porque se você se arrepende, se você se converte das tuas iniquidades, do teu pecado, meu irmão, com certeza o amor de Deus, a graça de Deus vai ser derramada de forma abundante na tua vida. E você vai entender e conhecer realmente quem é Deus para a tua vida, quem é Deus para o teu ministério, quem é Deus em tua casa. Mas se não te arrependes, se você não quer mudar, irmão, se você não quer deixar para lá, não quer abandonar o teu ministério, não o teu ministério, abandonar a tua religião, a tua religiosidade. Olha aqui o que diz Lucas, aqui nesta versão, linguagem de hoje. Lucas 17, versículo 20. Isso é para você, presta atenção. Alguns fariseus perguntaram a Jesus quando ia chegar o reino de Deus. Jesus respondeu: quando o reino de Deus chegar, não será uma coisa que se possa ver. Ninguém vai dizer, vejam, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está dentro de vocês, dentro de nós. Então, quando o reino de Deus se manifeste, quando o reino de Deus se manifesta, aleluia, em nós, na tua igreja, na tua vida, irmão, não é nada visível. Não pense que o evangelho, o reino de Deus é algo visível. Não pense que o reino de Deus são estas paredes aqui. Não pense que o reino de Deus é esta roupa aqui. Não pense que o reino de Deus é usar barba ou não usar barba, é cortar seu cabelo ou ter o cabelo comprido. O reino de Deus não é nada disso. O reino de Deus não é comida, não é bebida, não é nada material, não é nada visível, não é nada aparente. Não é a igreja, a tua igreja bonita, a tua mega igreja, glória a Deus. Mas não é isso o reino de Deus. Não é isso o reino de Deus.
O reino de Deus é justiça em primeiro lugar. Justiça, uma palavra forte. Justiça. Porque tem que ser a primeira característica de um reino, a justiça. Porque um reino sem justiça é um reino iníquo. Um reino que gosta somente de pecar e fazer, né, pecado. Por isso que o reino de Deus, a primeira característica é justiça. E essa justiça, quando aplicada, quando implantada, quando manifesta através do Espírito Santo e desta palavra vivida, essa justiça do reino de Deus vai trazer paz. Porque qual é a nação onde a justiça governa e não tem paz? Claro que vai ter paz. Se aqui no Brasil existe e impera a justiça, claro que o povo, a nação vai viver em paz, vai ter paz. Mas se não existe justiça, se não existe o contrário, a corrupção, a injustiça, não vai ter paz na nação. Mas o reino de Deus é justiça, em primeiro lugar, paz. E essa paz vai produzir alegria, gozo no Espírito Santo. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. São as três características do reino de Deus. São as três características que têm que ser manifestas e visíveis na tua igreja, no teu ministério, na tua missão, na tua vida, na tua casa. O reino de Deus, Jesus falou aqui para os fariseus, para os religiosos, para aqueles que se acham super santos, para aqueles que acham que têm a verdade na mão, e não é assim. O reino de Deus não vem com visível aparência. O reino de Deus agora habita dentro de mim, pelo Espírito Santo, mora em meu coração. O reino de Deus, o governo de Deus, o poder de Deus, a autoridade de Deus, o domínio de Deus está dentro de mim, dentro de você, pelo Espírito Santo. Deus falou que Ele não habitaria mais em templos feitos de mãos humanas. Deus disse que ele não ia habitar mais em casas feitas por mãos humanas, em templos feitos de tijolo, de concreto, de barro, de zinco, de madeira, sei lá, nada material. Sino que ele ia habitar aqui, em templos de carne e osso, em nossos corações, pelo Espírito Santo de Deus. E o reino de Deus, ele vem por revelação. Se não te é revelado o reino de Deus, irmão, você não pode falar do reino de Deus. Porque você não vai entender, você não vai discernir, você não vai poder nem sequer ensinar. Você pode até ensinar de forma teórica, da boca para fora. Mas o reino de Deus é algo sobrenatural. Deus revelou aos profetas e a muitos outros, revelou por revelação, trouxe por revelação o reino de Deus. Para João o amado, para Paulo, para João o Batista, para os profetas antigos, Deus revelou o reino. Então o reino de Deus tem que ser por revelação. Nós temos que buscar pelo Espírito Santo a revelação do reino de Deus. Confirmar essa revelação aqui na palavra de Deus. Não é por visível aparência. Não é aquilo que você acha. Não é porque você canta músicas que falam sobre o reino. Não é porque você canta músicas bonitas. Não é porque você diz assim, eu faço o melhor para Deus. Irmão, esse negócio de eu faço o melhor para Deus é uma coisa que nós fomos que criamos. O homem quer dar sempre o melhor para Deus. O homem está cheio de boas intenções. E isso é muito bom. O homem sempre quer fazer boas intenções. Quer dar para Deus coisas boas. Mas Deus não está pedindo nada disso. Deus está pedindo somente, filho meu, me dá o teu coração. Né? Mas a palavra, eu quero trazer de volta essa palavra-chave, essas duas palavras-chave. Arrependimento, conversão. Arrependimento e conversão. Você quer que o reino de Deus se manifeste na tua igreja? Que essa justiça, que essa paz e que essa alegria no Espírito Santo se manifeste na tua igreja? Irmãos, vamos pregar o evangelho do reino de Deus. Vamos pregar o arrependimento. Vamos pregar a conversão. Mas por que nós não pregamos? Porque muitas vezes os pastores, a igreja não prega, não ensina conversão, o arrependimento, porque temos quizás um rabo de palha, me desculpem a expressão. Porque temos coisas sem resolver. Porque queremos viver o evangelho da nossa forma.
Queremos viver o Evangelho segundo a nosso entendimento, segundo a nossa percepção. O Evangelho de Deus, que nos ensina, aleluia, é o Espírito Santo de Deus. Deixa que o Espírito Santo de Deus te ensine o poder do reino. O reino de Deus. Deus está preparando uma geração, aleluia, que vai morar lá no seu reino. Que vai morar no reino de Deus. Sempre foi a vontade de Jesus, de Deus, de estabelecer o seu governo, o seu domínio aqui na terra. Como o Pai Nosso bem declara. O Pai Nosso nos ensina muita coisa. Pai Nosso que estás no céu, venha a nós o teu reino. Venha. Nós temos que clamar. Nós temos que pedir de Deus que venha o reino. Que venha a revelação. Que venha o entendimento. Que venha a inspiração do Espírito Santo. Que venha, aleluia, a confirmação do reino de Deus. Que venha a nós o reino de Deus. É a vontade de Deus que se estabeleça o reino, que se estabeleça aqui na terra, na minha casa, na minha vida, que se estabeleça a justiça de Deus, que se estabeleça o governo de Deus, que se estabeleça na minha vida a unção do reino de Deus, a unção do governo de Deus. É a vontade de Deus que nós clamemos. Clama a mim, eu te responderei. Vamos clamar como o Pai Nosso disse, que seja feita a tua vontade, Deus. Assim como é no céu, assim como é lá no teu reino, assim como é lá no reino de Deus, seja feito aqui na terra. Que do jeito como Deus governa lá, seja o jeito que a igreja governe aqui em nome de Jesus. Que da forma que o Pai governa lá na eternidade, lá no céu, seja agora feita a vontade de Deus de nós governarmos aqui, porque somos feitos desde o princípio, criados à imagem e semelhança de Deus para governar aqui na terra, assim como Deus governa no céu. Imagem e semelhança de Deus. Eu peço a Deus, ao Espírito Santo de Deus, que me ensine a governar aqui, a estabelecer o reino de Deus aqui, porque Ele faz isso lá no céu. Assim como é no céu, assim como Deus governa, assim como Deus, aleluia, domina na eternidade, lá no reino de Deus, lá no reino celestial, Ele me ensina e Ele quer ensinar a igreja a governar e a tomar posse e dominar aqui na terra. Tem muitas vezes que Jesus nos deu spoiler, Jesus nos deu dicas, nos deu exemplo de como Ele, ou de como nós, através dele, temos autoridade para governar tudo aquilo que Deus nos entregou desde o princípio. Lembrem que Jesus caminhou sobre as águas. Ele dominou sobre as águas. Ele dominou sobre as leis da natureza. Ele mandou a chuva. Ele mandou o vento. Ele ordenou os peixes. Imagine. Você dirá porque Jesus era Deus. Não, Jesus estava dando exemplo, estava dando spoiler. Se Ele pode, agora nós podemos fazer também pelo Espírito Santo. Se Ele mandou o vento calar, se Ele mandou o mar parar, se Ele caminhou por em cima das águas, você pode também. Você tem o Espírito Santo. E eu oro em nome de Jesus para que o Espírito Santo te dê essa revelação, traga a revelação. E oro também para que você seja atraído para clamar, para orar, para que você venha viver e estabelecer o reino de Deus. Da forma como Deus governa no céu, você venha governar na tua geografia, na tua igreja, na tua casa, contra toda enfermidade. Você tem autoridade até sobre o inferno, porque você tem Jesus na tua vida. Você tem um rei, você é príncipe, você é princesa. Efésios fala que nós estamos assentados nos lugares celestiais, juntamente com Cristo, à destra do Pai. Nós não somos qualquer pessoa, nós somos filhos de Deus, herdeiros de um reino eterno, que nos foi preparado desde o princípio. O reino foi preparado para mim e para você desde o princípio, desde o Gênesis. Desde o Gênesis, é o tempo da igreja, é o tempo de nós como igreja voltarmos ao princípio. Porque no princípio está o reino de Deus. O reino está preparado desde o princípio.
para você e para mim. Mas é o tempo de você voltar ao princípio. O princípio é Jesus. Jesus é o princípio e o fim. É o tempo de voltarmos ao princípio. E tem um segredo na palavra de Deus, no princípio. Aqui no livro de Gênesis também. Aleluia. Olha aqui. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Deus o céu e a terra. No princípio, criou Deus o céu e a terra. É o primeiro versículo. Para mim, pela revelação do Espírito Santo que Deus me deu, que Deus tem me dado, e eu quero caminhar mais nessa revelação. No princípio, nesse primeiro versículo da palavra de Deus, da Bíblia, no princípio está tudo. É um mistério mais grande. No princípio criou Deus os céus e a terra. E é o tempo de você, como igreja, como pastor, como evangelista, como profeta, como apóstolo, como mestre, como diácono, como missionário, como servo de Deus, como filho de Deus. É o tempo de voltarmos ao princípio. Você como esposo, como sacerdote da tua casa. É o tempo de voltar ao princípio. Ao princípio. Aqui no primeiro versículo diz assim: no princípio criou Deus o céu e a terra. Se você presta atenção, se você para ler detalhadamente, especificamente aqui no primeiro versículo da Bíblia, você vai ver as três dimensões primárias que existem. Fala do princípio. O princípio é Jesus. O princípio é uma dimensão. O princípio é a dimensão onde todo é criado, onde todo foi criado. Diz que no princípio, em um lugar, no princípio, nessa dimensão, Deus criou. Deus criou, no princípio, uma dimensão de criação, uma dimensão de criatividade, uma dimensão de fé. É a dimensão do Espírito Santo. É a dimensão onde Jesus governa. Aleluia. No princípio, nessa dimensão, Deus criou o céu e a terra. Nós vemos uma igreja lutando e se matando para chegar no céu. Eu vejo nas igrejas que falam: quantos querem ir para o céu? Quantos querem ir para o céu? Amém, amém. Eu quero ir para o céu. Mas mais do que o céu, eu quero traspassar o céu, eu quero ir no princípio. Eu quero ir mais além. Só que, infelizmente, a igreja não está no céu e nem, muito menos no princípio. A igreja está na terra, na dimensão da terra. E o que é a dimensão da terra? É a dimensão carnal. É a dimensão da natureza do homem, é a dimensão da natureza humana, é a dimensão da natureza da alma, é a dimensão da natureza do pecado, do erro. E se você está no pecado, no erro, se ainda você não se converteu, se ainda você não se arrependeu, você não vai chegar ao céu, muito menos ao princípio. Então é o tempo de você sair, de transcender de dimensão. É o tempo de você transcender de dimensão e sair dessa dimensão carnal e terráquea e terrena para subir à dimensão do céu e estar mais perto e mais próximo da dimensão do princípio, que é somente revelada através do Espírito Santo, através de uma vida no Espírito Santo, de uma vida em Cristo. Por isso que a palavra diz assim: Cristo em nós é a esperança de glória. Então, irmão, é o tempo de se arrepender. É o tempo de se converter. É o tempo de parar com a mentira. É o tempo de parar com a hipocrisia. É o tempo de parar com a fofoca, com a inveja. É o tempo de parar com a idolatria. É o tempo de parar com a rebelião, com a rebeldia. É o tempo de parar com a vaidade. É o tempo de parar, é o tempo de se converter, de se arrepender de verdade. De dentro para fora. O reino de Deus se manifesta de dentro para fora, não é de fora para dentro, não é de visível aparência. O reino de Deus vem de dentro para fora, porque ele está dentro de nós. Jesus falou: o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de mim, dentro de você. Vem de dentro para fora.
O reino de Deus não vem por visível aparência, não é por nada material. O reino de Deus não tem nada a ver com roupa, não tem nada a ver com casa, com igreja bonita, locais, não tem nada a ver se tenho carro ou não tenho carro. O reino de Deus tem a ver com justiça, com paz e gozo no Espírito Santo no meu coração e do meu coração para fora. Porque somos nós os filhos que manifestamos, estabelecemos, aleluia, o reino de Deus na terra. Porque somos nós que temos que obedecer, somos nós que somos os juízes, somos nós que somos embaixadores desse reino, somos nós que somos príncipes e sacerdotes, somos nós, sou eu e você, que somos embaixadores do reino de Deus aqui na terra. Somos nós que representamos esse reino, somos nós que representamos Jesus aqui na terra, somos nós que representamos o governo e o domínio de Deus aqui na terra. Somos nós que temos que aplicá-lo e exercê-lo com autoridade pela palavra de Deus e com o Espírito Santo governando a nossa vida, que nos guia a toda a verdade e a toda a justiça como filhos. Então, irmão, é o tempo de se arrepender, de se converter para usufruir da autoridade e da unção de governo que Deus nos dá. Aleluia. Que Deus tem preparado para nós, para mim, para você. Tem grandes coisas que Deus vai trazer para você, grandes revelações através do reino de Deus. Grande autoridade. Porque o reino de Deus é autoridade. Vem com autoridade. A mesma autoridade que Jesus tinha, nós temos em Cristo Jesus, no nome de Jesus, pelo sangue de Jesus e pela sua palavra poderosa. Irmãos, temos que voltar ao princípio. E no princípio nós éramos imagem e semelhança de Deus. No princípio nós éramos perfeitos. Nós exercíamos o poder de Deus com autoridade. Pense no Adão, o primeiro homem. Pense no Adão. Adão era perfeito. Deus criou ele perfeito. O primeiro Adão, Deus criou ele perfeito. Ele falava com Deus todos os dias. Ele via Deus, ele ouvia Deus. Deus descia e falava com ele face a face, literalmente. Adão era um ser perfeito, completamente, alma, corpo e espírito, ele era perfeito. Eu acredito que Adão era tão perfeito, porque Deus é perfeito, que o cérebro do Adão funcionava perfeitamente, 100%. Mas por causa do pecado, da rebeldia, da desobediência, por causa de que Satanás entrou na história, por causa de que o homem escutou o conselho do diabo, se tornou rebelde e desobedeceu a palavra de Deus. E nos tornamos homens, seres limitados, seres finitos, seres imperfeitos, seres que, aleluia, dependemos agora do perfeito e que temos que buscar ao Senhor mientras Ele possa ser achado. E é por isso que Jesus depois veio como o postreiro Adão para restaurar a nossa autoridade, para resgatar o reino de Deus em nós, para resgatar o que nós havíamos perdido por causa do pecado, por causa da rebeldia. E Satanás sabia isso, por isso que Satanás não queria que nós Satanás não quer que nós venhamos a entender. Porque Satanás ele vem pessoalmente para roubar essa semente da tua cabeça, do teu coração, a semente do reino. Ele rouba, ele vem e arrebata, para que você não entenda o reino de Deus, para que você não se arrependa, para que você não se converta, para que você não seja salvo. Ele vem e rouba essa semente da tua primogenitura, esse entendimento do reino de Deus. Por isso que também o apóstolo Pedro fala: temos que nos arrepender-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham da presença do Senhor tempos de refrigério. É a mensagem apostólica, é a mensagem de Jesus, é a mensagem do Evangelho do Reino, é a mensagem que Jesus nos deixou. Jesus não me mandou me pregar evangelho de prosperidade, evangelho de nada. Evangelho do Reino, porque dentro do Evangelho do Reino existe tudo. Dentro do Evangelho do Reino está toda a revelação de Deus. Dentro do Evangelho do Reino de Deus está toda a revelação, porque há prosperidade, há abundância, há saúde, há cura, há libertação, há autoridade, há domínio. Você subjuga, a terra tem que te obedecer em nome de Jesus, porque você é semelhante a Deus, a imagem e semelhança de Deus. Ponha em prática a tua autoridade, mas se santifique.
Porque o reino de Deus é uma palavra que confronta o religioso. O reino de Deus confronta o religioso. Confronta o fariseu desta época. O reino de Deus, o evangelho, a mensagem do reino de Deus confronta e não é aceito, nunca será encaixado na religiosidade nem nos fariseus desta época. Assim como nos tempos de Jesus, quando Jesus falava e ensinava o evangelho do reino, aleluia, os fariseus, aqueles outros que andavam com eles não aceitavam a mensagem, eles rangiam os dentes, eles se mordiam, eles ficavam irados, ficavam chateados, ficavam ofendidos, porque Jesus falava para eles na sua cara, Jesus falava para eles, aleluia, vocês sois filhos do diabo, de vosso pai o diabo, porque se vocês fossem filhos de Deus, vocês fizerem as mesmas obras dele. Jesus confrontou com o evangelho do reino os fariseus. Então, quando a igreja de agora, do século 21, é confrontada com a palavra de Deus, com o evangelho do reino, a igreja diz assim, não julguei para que não seja julgado, irmão. A palavra de Deus não muda. Deus não muda, ele é imutável. O evangelho que Jesus me deixou é só um. Eu não tenho que mudar. Eu não vou tirar nem acrescentar. O evangelho de Deus é um evangelho de confronto para aquele que está errado, para aquele que está em pecado, para aquele que não mudou de vida, que não quer mudar, que não está se arrependendo. O evangelho do reino de Deus te diz, arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus, porque é chegada a justiça de Deus, porque é chegado o juízo de Deus, porque é chegado, aleluia, a justiça de Deus, o domínio de Deus é chegado. Só que a igreja não quer ceder. A liderança não quer ceder o governo para Deus. Não quer ceder o governo para o Espírito Santo. Porque se eles quiserem ceder o governo a Deus, para que Deus tome o domínio total e completo da igreja, irmão, você iria ver milagres acontecendo, sobrenaturais, sinais na igreja, na tua denominação, na tua casa. Quando você cede o governo a Deus, quando você renuncia, se arrepende e renuncia a teu governo, a teu domínio. Quando você chega de governar, porque não é para você governar o homem, é para você, aleluia, cuidar daquilo que é de Deus. E você mesmo ser cuidado. É para você mesmo ser cuidado por Deus. É para você ser humilde e se deixar confrontar pela palavra de Deus. Você pensa que é fácil? Você pensa que é somente sabor de mel? Que ele disse, Jesus te ama, não te preocupa, meu filho. Estamos vivendo o tempo da graça. Estamos vivendo o tempo da graça, glória a Deus por esse tempo. Porque se nós estivéssemos no tempo da graça, meu irmão, não haveria ninguém da igreja vivo. Não haveria pastor, não haveria nada, não haveria ninguém. Mas pela graça de Deus é que somos salvos. Só que infelizmente nós estamos brincando com essa graça, estamos brincando a ser crente, estamos brincando a ser igreja, estamos brincando de que estamos cheios de graça e é mentira. E Deus vem com arrependimento, Deus vem com uma palavra de conversão, uma palavra de confronto, uma palavra que vem confrontar a tua religiosidade, a tua falsidade, a tua hipocrisia, a tua mentira, que vem confrontar a tua própria teologia. O evangelho do reino de Deus é um evangelho que você não gosta de ouvir. Eu não vou pregar o evangelho do reino, arrependei-vos. Não, Jesus falava grosso, falava forte. Por isso que Jesus não era muito amado pelos religiosos. Jesus não veio para agradar religiosos. Jesus não veio para agradar a religião. Jesus veio para obedecer ao Pai. Jesus veio para obedecer a Deus, aquele que enviou ele. Jesus veio para ser guiado pelo Espírito Santo e fazer tudo aquilo que, aleluia, ele escutava de Deus, ele falava. Ele não veio para agradar você. Jesus não veio para agradar a religioso, para agradar a nenhuma religião, para agradar a tua teologia. Jesus veio para agradar a Deus, para obedecer. Por isso que João fala assim através do Espírito Santo. O Espírito Santo, através de João, fala assim, façais veredas retas, endireitar aquilo que está torcido, aquilo que está torto. É o tempo de endireitar a nossa vida, é o tempo de que entre a metanoia de Deus, a transformação. É o tempo do Espírito Santo realmente direcionar a tua vida. É o tempo de parar de pecar. É o tempo de parar de vez em nome de Jesus. De estar enganando a tua congregação, de estar enganando a tua família, de estar enganando
aqueles que confiam em você. É um tempo de se arrepender e converter em nome de Jesus. Esse que é o Evangelho do Reino de Deus. Um Evangelho que traz justiça de Deus. Uma justiça que vai gerar paz de Deus. Uma paz que vai gerar alegria e gozo no Espírito Santo. Não é uma paz passageira. Não é uma alegria passageira. Porque o falso reino de Deus te ensina que quando você está com a bênção, você está feliz. Que você tem que estar abençoado para estar bem com Deus. Que se você não tem nada no bolso, você está em pecado. Mentira do diabo. Porque Jesus mesmo, sendo Deus, ele se fez pobre, ele se tornou pobre. Aqui na terra se humilhou como homem, com vontade de agradar a Deus, de agradar ao seu Pai. Ele não veio para agradar a homem nenhum aqui na terra. Então nós, a semelhança de Deus, nós que entendemos o Evangelho do Reino, nós que entendemos o Reino de Deus, a semelhança e imagem de Deus, devemos fazer da mesma forma que o nosso mestre, que o nosso exemplo, Jesus, ele fez. Eu não vejo nenhuma vez Jesus falando à igreja, ai, que estamos mal, eu vim para cá, se vocês quiserem se arrepender, tudo bem, porque Jesus não queria que ninguém, porque Jesus não veio buscar seguidores, irmão. Jesus não veio buscar seguidores. Se Jesus, se ele viesse a buscar seguidores, ele falaria uma mensagem de acordo às pessoas. Ele pregaria um evangelho que agradasse as pessoas, que as pessoas que quisessem ouvir. No seu evangelho do reino você não gosta de ouvir. O evangelho do reino é um evangelho, é uma mensagem que a igreja não gosta e não quer ouvir. Não quer escutar. Mas Jesus te chama, vinde a mim que estão com fome, que estão com sede, que estão cansados. Jesus te chama para que você se arrependa. Para que venham tempos de refrigério da presença do Senhor. Amém, irmão? Boa tarde, Deus te abençoe. Em nome de Jesus, eu oro para que o Espírito Santo traga uma revelação ainda maior. Amém.